Eles tentaram fazer a juventude negar a política. É hora de parar, pensar e ir pra rua disputar o voto. Hoje o Melhor e Mais Justo faz um programa especial para debater as eleições de 2014. Estamos transmitindo ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM em São Paulo e na Baixada Santista e também em sinal aberto pelo canal 44.1 UHF. Junto comigo estão aqui Silvio Berangani, apresentador do jornal Meio Dia Atual, da Rádio Brasil Atual FM, e Walter Venturini, editor-chefe do jornal ABCD Maior. Mais de 142 milhões de eleitores, 32 partidos políticos, 11 candidatos à presidência da República, mais de 160 aos cargos de governador de estado. Cerca de 170 candidatos concorreram ao cargo de senador, foram mais de 6.170 candidatos a deputados federais e cerca de 14.700 a deputados estaduais. Esses são os números que compuseram o cenário das eleições de 2014. Entre candidatos, assessores, militantes, apoiadores, financiadores, pesquisas e um gigantesco arsenal midiático, chegou ao fim mais uma eleição da segunda maior democracia do mundo. Câmaras estaduais e o Congresso Nacional estão parcialmente renovados. Governadores foram eleitos, reeleitos e a maioria da população brasileira disse sim a um projeto político capaz de sustentar avanços sociais e econômicos e de seguir com o propósito de construir um Brasil com mais cidadania, mais inclusão, mais oportunidades e menos desigualdades. Dilma Rousseff venceu as eleições presidenciais com 51,65% dos votos válidos. Estou muito mais forte, mais serena e mais madura para a tarefa que vocês me delegaram. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta. Nos últimos anos, com governos progressistas, o Brasil aprofundou a democracia e deu passos importantes no mundo do trabalho. Aumento real do salário mínimo, número crescente de trabalhadores com contrato formal, qualificação de empregos e da formação profissional, diminuição do trabalho infantil e ampliação da proporção de idosos que recebem aposentadoria ou pensão. São conquistas que resultam da organização e da luta dos trabalhadores brasileiros. Mas ainda há muito para avançar, principalmente no momento onde a economia brasileira pede atenção especial. Para falar sobre o trabalhador na atual conjuntura política, estão aqui com a gente Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, e Walter Sanches, diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. O que significa a reeleição da presidente Dilma para o movimento sindical e quais as perspectivas para os próximos 4 anos? Sérgio Nobre, bem-vindo. Como você lê a reeleição da presidenta Dilma e a perspectiva para os próximos 4 anos? A reeleição dela foi uma reeleição que se deu pela garra da nossa militância, dos sindicalistas, do movimento social, do movimento popular, porque ainda está muito vivo na nossa memória o que foi os 10 anos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, o primeiro gesto do seu governo quando começou foi intervir numa greve da Petrobras, ocupando refinaria com o Exército, né? Então foi um período em que quando a gente ia para Brasília, né, e pedia para ser recebido, quem nos recebia era a polícia, né? Os movimentos sociais foram duramente criminalizados ao longo do seu governo. E nós estamos aqui no estado de São Paulo, a gente vê também, né? O governador do estado de São Paulo jamais recebeu o movimento sindical para absolutamente nada. Nunca houve uma negociação significativa, né? Seja no campo social
ou sindical nos governos do PSDB. Então, a maior riqueza do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foi, de fato, se abrir para a sociedade e entender que a sociedade é importante nos processos de mudança. Então, a coisa mais bonita que a gente tem quando vai para Brasília é a gente ver em todos os gabinetes, a gente vê o pessoal, né, catador de reciclagem, né, que estão discutindo a sua temática, chega lá, encontra os metalúrgicos que estão discutindo política industrial, enfim, né? Então, a sociedade se organizando, discutindo saúde, discutindo segurança, né? Então, isso é uma riqueza, participando. Então, acho que isso é uma grande riqueza. E o governo da presidenta Dilma, ela está trabalhando para que esses espaços de participação social sejam espaços de governo, né? Então, independente de Estado, aliás, né? Independente dos governos que assumam, esses espaços precisam estar consolidados, não se perder, porque é uma riqueza importante. E a gente viu que todos os partidos que estavam na aliança com a Aécio Neves operaram contra, né? Dizendo que isso tira o papel do Congresso e trabalharam para não aprovar esses espaços, né? Então, para nós estava muito claro o que estava em jogo. Por isso que a militância, né, de todos os setores do movimento sindical, não foi só a CUT, Força Sindical, as demais tendências, o GT, o movimento popular das mais diferentes tendências, entenderam a importância de ir para a rua e de disputar. Uma eleição muito dura, né, e mais uma vez, né, ficou claro o papel da mídia enquanto partido, né? Então, que não cumpre o seu papel de informar a sociedade, né, com equidade e tal, mas se transformaram em partidos que deram para a sociedade brasileira uma visão de Brasil que não é real, né? Então, encobre a realidade, cria uma crise que não existe, né? Então, quem assistia os programas de televisão, a Globo em especial, tinha a impressão, né, de que estava no país que está vivendo a maior crise econômica do mundo, como se estivesse mergulhado na crise, mergulhado na corrupção, enfim, um caos total, né, claramente tentando interferir nos resultados da eleição. Então, foi a militância mesmo na rua, né, no debate político, nas fábricas, né, nas praças, nas escolas, que virou essa eleição, né? Então, uma eleição importante que mostrou claramente a força da nossa militância. Ô Sérgio, se de um lado a CUT ela se sente um pouco mais tranquila, enfim, com a relação da presidente Dilma, a gente não pode dizer que essa tranquilidade ela existe quando se pensa em fazer o debate com o nosso Congresso Nacional, né? A bancada dos trabalhadores ela perdeu muitos representantes, né? Hoje mesmo pela manhã no nosso programa de rádio, conversando com o Vicentinho ele dizia o seguinte, que o movimento sindical, o movimento social tem que ser muito mais protagonista agora. Ele disse inclusive a frase, nós vamos ter que ir muito mais para Brasília para poder fazer valer as demandas dos trabalhadores, né? A CUT está enxergando também dessa maneira? Claro, porque a CUT participou de maneira muito forte no plebiscito pela reforma política. Então, nós estamos dizendo, né, quer dizer, o atual sistema, ele é muito influenciado, a eleição, pelo capital, pelo poder financeiro das empresas, né? Então, se comprovou novamente nas urnas, quer dizer, a força do financiamento das empresas é muito grande, por isso que as bancadas que cresceram foram as bancadas ligadas ao empresariado e ao agronegócio, né? Então, isso é extremamente grave para nós, porque nós temos projetos importantes de interesse nosso lá que nós precisamos aprovar. Por que a gente não consegue aprovar a jornada de 40 horas semanais, por exemplo, né? Porque é um congresso hegemonizado, né, pelos ruralistas e pelos empresários. E nesse ano nós fizemos uma batalha muito forte, né, para não aprovar o famigerado projeto que está lá, 4330, que trata da terceirização. Você sabe que a terceirização ela é proibida por lei na atividade fim da empresa, né? Então, os empresários têm um projeto de lei lá que permite terceirizar absolutamente tudo, né? Hoje nós temos em torno de 10 milhões de trabalhadores terceirizados, que são aqueles que têm menos direito, aqueles que mais nos preocupam, que são aqueles mais fragilizados, né? Se esse projeto é aprovado, nós vamos para 40 milhões, para 50 milhões de trabalhadores terceirizados, que seria uma tragédia para nós. Deixa eu botar o Walter na conversa. Sanches, bem-vindo. Queria que você também avaliasse um pouco o que significa a vitória da presidenta Dilma para um novo mandato e, sobretudo, no campo sindical e também no campo da comunicação. Quer dizer, o movimento sindical resolveu disputar também o campo da comunicação nos últimos tempos, entendendo que esse é um espaço estratégico que não pode ficar na mão de meia dúzia de famílias que defendem interesses específicos, precisa ser democratizado. Queria que você pudesse avaliar o cenário da reeleição da Dilma com o cenário sindical, dos trabalhadores e também da comunicação. Bom, primeiro eu acho que
a vitória da Dilma, ela representa o coroamento de um processo em que nós tivemos 12 anos, né, de governos progressistas, em que o motor do crescimento foi baseado na inclusão social, né? Ou seja, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, mas também o aumento real do salário mínimo, né? O programa de valorização do salário mínimo, que foi uma negociação das centrais sindicais, o maior acordo sindical do mundo, né? Porque beneficiava mais de 20 milhões de trabalhadores e que eleva todo o patamar salarial dos trabalhadores brasileiros. A criação de 21 milhões de empregos e, com isso, dando mais força para reivindicações das categorias organizadas que tiveram, por exemplo, nossa, aqui dos metalúrgicos do ABC teve 42% de aumento real nesse período. Então, esses fatores fizeram com que nós tivéssemos um outro patamar de conquistas em que nós agora podemos olhar para frente e avançar em outros temas. O Sérgio citou a questão do projeto 4330, que possibilita a terceirização de atividade fim, que pode ser uma tragédia para os ambientes de trabalho, né? De precarização das condições de trabalho. E para as conquistas trabalhistas, inclusive antigas, né? Nós tivemos uma coisa que nós precisamos consolidar ainda, que foi uma conquista nossa também, a política industrial voltada para consolidada no programa Brasil Maior, em especial no caso da indústria automotiva, que é um projeto piloto, que é o programa Inovar Alto, que determina patamar mínimo de produção nacional de autopeças na cadeia produtiva e de máquinas, né, que totalmente oposto ao que a gente tinha no período anterior e que dilapidou a indústria de autopeças e de máquinas no Brasil, e que isso garante que nós possamos gerar emprego no Brasil. Uma visão totalmente diferente. Agora, nós precisamos consolidar isso, né? É uma disputa muito grande. A gente vê a torcida que os mercados, né, entre aspas, né, fizeram pela eleição da oposição. Hoje mesmo eu via, né, o Wall Street Journal, o Bloomberg, todos de luto, e a Bolsa caindo, porque foi uma tragédia para eles, porque exatamente eles queriam que o Brasil seguisse o caminho do México, por exemplo, em que só existe produção de baixo valor agregado, para se aproveitar da precarização da mão de obra, baixos custos, e não uma indústria nacional e que trazendo tecnologia, gerando empregos de qualidade e renda, né? Walter, entra na conversa aí para perguntar para os nossos convidados. Estou achando interessante, porque, na verdade, assim, a gente está conversando hoje no Media Atual, na Rádio Brasil Atual, e foi isso que a gente está conversando. Na verdade, houve um plebiscito, né, entre um modelo de econômico e político de desenvolvimento aplicado nos últimos 12 anos, né, e outro modelo, já um tanto velho, né, do neoliberalismo, que estava em disputa, né? E eu acho que nessa eleição acirrada houve até, digamos assim, algumas colheres de chá que o adversário deu para Dilma, né? Uma foi um momento de franqueza do Aécio, quando ele, numa reunião com empresários paulistas, falou que seriam necessárias medidas impopulares, né? Isso saiu, inclusive, na grande imprensa. E outra, o Armínio Fraga falando de vez em quando, inclusive no final, dizendo que o papel dos bancos públicos iria ser bem reduzido caso o Aécio ganhasse a eleição. E eu acho que isso foram elementos muito bons para o debate, acredito eu, no movimento sindical. Quer dizer, a hora que o Sérgio, que o Walter foram conversar com os trabalhadores nas suas bases, mostrar, olha que a disputa é essa. Acho que, nesse sentido, o debate ficou mais claro, né? Isso é extremamente importante, né? O presidente Lula, aliás, quando terminou o segundo mandato, né, ele disse que, na verdade, o movimento sindical e social tinha salvado o país, né? Porque se tivesse, no período Fernando Henrique, tido privatizado a Caixa Econômica, tivesse privatizado o Banco do Brasil, tivesse privatizado a Petrobras, ele não teria condição de ter feito o governo que fez, né? Então, vocês viram que ao longo do governo do presidente Lula e também da Dilma, os bancos privados sabotaram o tempo todo o crescimento, escondendo crédito e tal. Então, foi o BNDES, foi os bancos públicos que possibilitaram injetar recursos na economia, né? O financiamento ele é muito importante para o consumo, as pessoas não têm dinheiro para comprar à vista, então financiar a longo prazo é muito importante, né? O BNDES dando suporte para a indústria, a Petrobras, que foi só começar a comprar no país, né? Reativou todo um setor naval que estava sucateado, praticamente falido, então foi isso que criou as condições de crescer, né? Então, imagina, né, se esse povo retoma o governo federal e retoma a agenda de privatização. Então, a gente sabe a tragédia que seria no país, né? Então, esse debate nós fizemos com muita firmeza
e os trabalhadores souberam compreender a importância, né, as diferenças do projeto. Na nossa visão de indústria, nós queremos uma indústria, né, com alta tecnologia, com alto valor agregado, eles querem uma indústria importadora, né, que é o que interessa para as grandes multinacionais, né. Por isso que as multinacionais que não têm compromisso com o país, né, o compromisso é com a sede, não é com o Brasil, e torceram pela eleição do Aécio Neves, né. Então é por isso que houve uma divisão, era a classe mesmo, né, era a nossa classe contra eles no domingo. Então foi muito importante a nossa vitória, que os trabalhadores têm que comemorar, mas assim, ó, vão ser 4 anos de muita disputa e de muita luta pela frente. Agora, Sanches, a oposição e a grande mídia se apoiaram durante a eleição inteira para gerar uma polarização, inclusive dizendo que a campanha da presidente Dilma fazia ataques, quando na verdade os ataques eram diários à campanha da presidente Dilma de reeleição, mas faziam muitos ataques centrados na ideia de uma demonização do PT em relação à questão da corrupção. Né? Chegaram a criar um factoide terrorista, quase um estelionato eleitoral, que foi aquela manchete da Veja, antecipada para sexta-feira, um factoide, apenas uma ilação, né? Saiu na quinta-feira, antes da eleição, já no final da campanha eleitoral, e inclusive foi utilizado na última propaganda eleitoral do candidato de oposição. Como que você lê essa situação e como responder, porque a Dilma, no discurso pós-eleitoral, disse do combate rigoroso e cada vez mais aprimorado à corrupção. Mas essa é uma questão a ser enfrentada, inclusive com a opinião pública, tá certo? Então, a vitória da presidenta Dilma, especialmente quando estava um golpe, uma tentativa de golpe em marcha, que começou na quinta-feira e se adentrou ao longo do fim de semana, ela tem um sabor especial, porque foi uma tentativa nas redes sociais, a replicação daqueles conteúdos, né? E a própria coligação da oposição, ela fez cópia daquela capa e distribuiu aqui na região da ABC, por exemplo. Não foi nem apócrifo, foi assinado pela coligação da oposição. Na verdade, o que era a denúncia que era vazia ali, né? E que inclusive o TSE puniu com direito de resposta e a Veja não cumpriu, tomou multa, foi obrigada a fazer. E o que tinha de denúncia ali? É que assim, eles sabiam de tudo. Na verdade, é uma coisa que ao longo desses 12 anos, é uma coisa que foi, não que não exista corrupção no Brasil, o problema da corrupção é que ela precisa ter mecanismos de controle, de ser coibido e que seja punido pela justiça sempre que comprovado, né? Agora, o que foi a tentativa desses 12 anos foi fazer com que nós temos no Brasil quase 10 milhões de funcionários públicos, né? Servidores públicos de todos os níveis, de todos os poderes, né? Municipal, estadual, federal, de todos os 3 poderes, mas a culpa é sempre do presidente, quando no caso é do PT. Nós né? temos 2 uruguais Exatamente, de servidores públicos, né? Então, mesmo que fosse verdade, seria impossível, né, um presidente da República saber de todos os casos, né? Então precisa ter mecanismos de coibir. Então, não é que a corrupção seja um mal inexistente ou que não tenha que ter mecanismos. Tem que ter mecanismos. Só que a tentativa toda nesse período foi de colocar como se o PT tivesse sido o fundador da corrupção, inventor da corrupção no mundo e que tudo de mal, né, que é feito é culpa do governo do PT e os demais governos, governos estaduais, os governos anteriores, né, da República, nunca tiveram problema, nunca teve a mesma lente, né, por exemplo, para tratar as suspeitas de corrupção que tiveram aqui nos metrôs aqui de São Paulo, nos metrôs e nos trens, né, como teve na questão do aeroporto lá de Cláudio em Minas Gerais. Mineiro. Enfim, Agora vale toda essa lembrar questão. também, né, que esse negócio não é novo, né? Então a direita brasileira sempre que teve governos, né, que de alguma maneira tinha um Progressista, compromisso com o nacionalista, né? eles sempre foi usaram, atacado foi assim com Getúlio, pelo argumento com da Juscelino, corrupção. com Jango, foi com o presidente Lula, sempre foi assim, né? Agora o curioso de tudo, né, é porque eles falam da corrupção, mas não quer atacar a causa, né, que é a necessidade da reforma política, por exemplo. Então, o presidente Dilma a mãe de todas as reformas. e que eles não querem fazer, eles querem manter a atual estrutura. E a que tá aí. segunda seria a democratização dos meios de comunicação, para que tivesse mais vozes, para que tivesse mais opiniões, né? Não para cercear a voz de ninguém, mas que pudéssemos ter mais vozes sendo ditas nas ondas do ar, né? Tanto no rádio como na TV principalmente,
para poder mostrar uma outra visão de mundo, porque hoje só tem um lado. O candidato da oposição tinha, né, 23 horas e 40 minutos de horário político por dia. Infelizmente, nesse bloco está chegando ao fim e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já.